Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo capítulo 138. Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 138. Amém? Irmãos, nós vivemos dias atribulados, dias difíceis, dias nos quais a luta contra o diabo torna-se cada dia mais acirrada. O maligno cada vez com mais fúria contra nossa vida. O maligno cada vez ele tenta jogá-lo no chão, pisar sobre você, destruir a tua existência, a tua autoestima, a tua esperança em Cristo, destruir a tua fé. O maligno quer que você esteja com teu coração fechado para com Deus. Nós precisamos estar atentos a essa verdade para que estejamos prontos para batalharmos contra o inimigo. Nos deixar encher pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor quer que tu sejas um servo valente, um servo que marcha, um servo que anda, um servo que tem entendimento, que tem discernimento, um servo que tem compreensão dos dias nos quais nós estamos e que tenhamos consciência plena que a nossa força vem do alto. A nossa força, irmãos, ela vem do alto, é de Deus que vem a nossa força. E quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, com certeza nós teremos forças para enfrentarmos toda sorte de desânimo, porque os dias são desanimadores. É provável que vocês que estão aqui pensaram, quem sabe, uma, duas vezes, será que eu vou, será que eu não vou? O tempo está querendo chover, eu acho que eu vou ficar em casa, sei lá. Talvez vocês tenham pensado em relação a essa situação. Isto não é natural. É o inimigo que está fomentando a tua separação da presença de Deus. É o desânimo que é semeado no coração. E todos nós temos, de certa forma, o desânimo semeado em nosso coração. Só que nós não podemos deixar que ele cresça. E esta é a verdade. Vemos ainda, amados, que vivemos tempos nos quais estamos cercados por todo tipo de ataque satânico. Você não está para brincar sobre a face da terra. Servo de Deus, não está nessa terra iludido. Servo de Deus tem seus olhos abertos. Eles enxergam o inimigo. Eles conhecem as estratégias, os planos do maligno. Eles possuem aquilo que o Senhor chama de discernimento, que é compreender, entender todas essas situações. Ainda, nesses últimos tempos, vemos as pressões emocionais. Quantos problemas emocionais! As pessoas tornaram-se meio que casca de ovo e se quebra com uma facilidade tão grande. É uma doença emocional, amados. As pessoas se ferem, as pessoas se machucam. Se eu falar para você, tu és feio, você vai sair daqui pensando, ei, pastor me chamou de feio, aí eu vou ficar não sei o quê, oh, miséria, eu não vou mais naquela igreja. É mais ou menos assim, amados. É uma sensibilidade que não procede de Deus. São pessoas que estão emocionalmente doentes. Você olha para a sociedade, você vê a injustiça, os problemas mil, tantas dificuldades. Você olha para a política, fica assustado. Você olha para a parte econômica, misericórdia. Você vê o que está acontecendo no meio da sociedade, é desalento, é triste, é de abater o coração. O maligno, irmãos, ele não tem parado. Ele tem trabalhado de uma forma intensa, de uma forma grandiosa. E muitos esfriam na fé. Está vendo a igreja? Já falei isso aqui algumas vezes. Mas por que será que as pessoas não vão mais ou não vêm mais ou não querem mais ou não buscam mais Deus? Por quê? É o coração que tornou-se uma pedra de gelo. Não amam mais ao Senhor, irmãos.
nós nos tornamos duros, cada dia mais duros. Nós não queremos mais Deus na nossa vida. Por que nós? Porque a nossa carne, ela diz, Deus não. Nós temos que lutar. Lutar. Nós temos que lutar. E quando nós entendemos isso, irmãos, o Senhor virá do alto e encherá o nosso coração de força. Oh, glórias! É o Senhor que enche o nosso coração de força. E quando nós meditamos no Salmo 138, Salmo de Davi, esse irmão, ele soube enfrentar as dificuldades. E ele afirma no Salmo 138, vamos lê-lo. Diz a palavra: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, na presença dos deuses, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, no dia em que eu orei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, o Senhor é supremo, o Senhor é glorioso. Contudo, atenta para os humildes. Atenta para os humildes. Olha para os humildes. Os soberbos, os orgulhosos, Ele os conhece. Deus os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva, a tua mão direita me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que os dias são difíceis, difíceis demais. Mas sabemos ainda, Senhor, que a nossa força vem de Ti. Tu és aquele que nos fortalece e enche o nosso coração. E nós queremos hoje, Senhor, sermos fortalecidos através do testemunho do Teu servo Davi. Fala aos nossos corações para que nós possamos entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Queridos, quando nós meditamos nessa palavra, Salmo capítulo 138, nós vamos ver quão fiel é Deus, a fidelidade de Deus para com a nossa vida, a misericórdia do Senhor que nos envolve, o amor do Senhor que nos toma, o Senhor que nos carrega com as suas mãos, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos coloca em lugar seguro. E nós vemos que Davi, amados, no meio das suas dificuldades, dos seus problemas, ele faz essa declaração de fé, uma proclamação de confiança em Deus. Nós precisamos declarar a nossa fé no Senhor, oh glórias! Nós precisamos proclamar quem é Deus, a nossa confiança em Deus, porque Ele é a fonte que encoraja-nos a andar, que nos dá forças para seguirmos em frente. Não pode ser diferente, amados. E quando a palavra aponta para a necessidade de estarmos em oração, se nós não buscarmos Deus incansavelmente, nós não vamos conseguir viver essa verdade que o salmista viveu. Nós não vamos conseguir viver essa verdade que Davi expressa de forma tão clara. Mas é preciso que haja, irmãos, um coração que clama, uma vida que ora, uma vida que busca, uma vida atenta à voz de Deus. E nós precisamos viver assim para que a nossa força venha de fato do alto, para que sejamos fortalecidos no Senhor, irmãos, para que no meio das dificuldades, e elas estão presentes e ouvirão com certeza,
Não é profecia do caos, mas com certeza as dificuldades virão sobre a tua vida. O capeta, como diz os crentes, vai peneirar a tua vida. E muitos são peneirados. Lute para ficar, para não descer. Amados, e essa é uma verdade. No entanto, para que nós possamos passar por essas provações, passarmos por esses momentos complicados e difíceis, é necessário que haja comunhão com Deus. Aquela busca incansável pela presença do Senhor. Que nós possamos, amados, conversar com o Eterno, clamar ao Senhor, porque essa é a recomendação do rei Davi, para com aqueles que leem esta palavra e ouvem a voz do Espírito Santo do Senhor. Oh, glórias! Nós precisamos, no meio das nossas dificuldades, rendermos graças ao Senhor, arrancarmos do nosso coração toda sorte de murmuração. E murmuração nada mais é do que reclamar contra Deus. Quando as coisas ficam difíceis, nós abrimos a boca e falamos: ah Deus, e você não aceita a situação, e você reclama, e você faz isso e faz aquilo. Isso chama-se murmuração. E sabe qual foi o pecado que plantou boa parte dos judeus no deserto? O pecado da murmuração. Levantaram-se contra o Senhor e falaram contra Deus. E o Eterno os fez ficar plantado nas areias do deserto. Nós, amados, temos que aprender com a palavra de Deus e entendermos que nós estamos aqui é para agradecermos ao Senhor por tudo quanto Ele faz por nós. Tenha um coração agradecido, que eu tenha um coração agradecido. Mas pastor, as coisas estão más, as coisas estão difíceis, me falta isso, falta-me aquilo, falta não sei o que, falta-me paz, falta-me, enfim, falta-me saúde, roupas, falta-me dinheiros e etc. E etc, e etc. Dai graças ao Senhor, porque o Eterno que está provando a tua vida, para ver o que é que fundamenta a tua fé. Mas quando nós entendemos essa verdade que Davi entendeu, certamente teremos uma vida de comunhão, amados, e nos momentos difíceis nós vamos clamar ao Senhor e vamos pedir para que Deus venha em nosso socorro e trabalhe o nosso coração. Nós não podemos de forma alguma ignorar a oração. Eu sei, amados, que eu tenho falado muito de oração neste lugar. Quantas vezes? Acho que todo domingo eu falo de oração. Mas para que você suba, para que você receba do alto o poder, para que você seja segundo o coração de Deus, se não houver clamor, se não houver oração, você é um derrotado. Você é previamente um derrotado. Entenda dessa forma, porque é assim. Não se engane, amados. Sem comunhão com Deus, impossível que você vença as dificuldades. É certo ainda, amados, que nós estamos vivendo umas épocas muito loucas, difíceis, que fazem nos entender que o Senhor perdeu o controle das coisas. Quando nós olhamos com bom senso ou mau senso, sei lá, mas quando nós olhamos para a situação espiritual desses últimos tempos, parece que Deus soltou as rédeas de todas as coisas. Parece que Deus perdeu o controle. Está tudo solto ao léu. É o vento que está levando. Mas não tem nada sem o controle de Deus. Está tudo, amados, segundo o controle do Senhor, segundo o controle de Deus. Nós não entendemos o porquê que o Senhor permite tantas dificuldades, tantas loucuras, tantas coisas loucas, quantos escândalos, oh meu Deus, quantas blasfêmias. Nós não entendemos porque Deus aceita isto, mas talvez é porque se Ele não aceitasse, eu já teria sido dizimado pelo fogo consumidor de Deus. Porque quantas vezes você murmura, você blasfema contra o Senhor. Quem sabe no decorrer dessa semana. Veja,
Às vezes é preciso que nós tenhamos coragem para fazermos uma reflexão e trazermos de forma pontual aquilo que fazemos no dia a dia. E quantas vezes, amados, se não fosse a misericórdia do Senhor, o tempo de Deus, já teríamos sido consumidos, com certeza. Portanto, Deus não demora, é o tempo de Deus. Outro aspecto que nós precisamos entender é que o Senhor não perdeu o controle. Eu sei que a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa forma de enxergar as coisas leva-nos a crer que tudo está solto, que não tem mais jeito. Quando eu olho para essa igreja e nós pregamos o Evangelho de Cristo, pregamos o Evangelho cristocêntrico, bíblico, mas vemos que as pessoas não querem. Parece que Deus perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle. São profecias que se cumprem, é o tempo de profecias se cumprirem. E a Bíblia diz de forma taxativa que nos últimos tempos as pessoas rejeitariam de forma clara a palavra do Senhor, a misericórdia do Todo-Poderoso. Nós, a exemplo de Davi, temos que entender, compreender, jamais esquecer. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se esquece da sua palavra. Nada está fora do tempo, nada está fora do tempo. O tempo de Deus é correto. Todas as coisas que hoje nós contemplamos, porque é o tempo de Deus. E elas precisam acontecerem para que Cristo possa voltar. E nós estarmos preparados na vida de oração, de clamor, de comunhão com o Todo-Poderoso, para que assim possamos ver e sentir a presença do nosso amado em nossas vidas. Mas só é possível sentir Deus se você busca Deus, mas buscar Deus não da forma que o mundo ensina, sim da forma que o Espírito Santo de Deus ensina. Eis aí a diferença. E nós, amados, temos que olhar para o Todo-Poderoso para que Ele possa restaurar a nossa vida, para que Ele possa mudar por completo os conceitos que nós temos arraigados no coração, para que Ele possa queimar esses conceitos que muitas vezes são malignos, para que nós possamos ter uma vida para glorificarmos, bendizermos e exaltarmos o amado Jesus. Porque as promessas e a bondade do Senhor é para com as nossas vidas, é para com a tua vida. Amém? Tenha uma vida de clamor, ore, converse com Deus, converse com o Senhor, e tu terás o teu ânimo renovado, restaurado. O Senhor te colocará de pé, encherá teu coração e fará você seguir em frente. Esta é a promessa de Deus. A partir do versículo 4 até o 6, ouça para que nós possamos conversar sobre ele. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso. Excelso é grande, maravilhoso, extraordinário. E coisas neste aspecto, assim é o nosso Deus, Ele é excelso. Contudo, atenta para os humildes, pessoas simples de coração. Os soberbos, os orgulhosos, vaidosos e etc. Ele os conhece de longe, Deus os conhece de longe. Irmãos, entenda o seguinte, eu sei que quando nós olhamos para nós mesmos, o maligno fala o seguinte, veja, o maligno ele tem o poder de falar e às vezes nós ouvimos com mais facilidade do que ouvimos Deus. Por que nós ouvimos o maligno com mais facilidade? Porque você não precisa preparar-se para ouvir o maligno, você não precisa santificar a tua vida, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa ter uma vida de unidade com Ele. Apenas é abrir os teus ouvidos e o maligno fala de muitas formas, E o maligno, amados, ele planta na cabeça das pessoas que Deus está longe. Deus está longe. E às vezes você conclui que Satanás tem razão na sua afirmativa.
Mas por que você conclui assim? Porque nós concluímos assim. Porque você olha para a tua vida miserável. Miserável como ser humano. Você olha para a tua vida como ser humano. E você vê que toda a tendência para o mal, para as coisas ruins, para as dificuldades, estão presentes no teu dia a dia. E nós olhamos, amados, e achamos que Satanás tem razão, que Deus nos abandonou, porque ele vai torcendo a tua mente, ele vai torcendo a tua mente. Ele torce, amados, ele tem uma capacidade muito grande de torcer a verdade em mentira, e a mentira em verdade. Foi assim com Adão e Eva, com Eva em especial. Tudo aquilo que Satanás falou a Eva era uma verdade, só que uma verdade distorcida. E a mesma coisa que ele continua falando em nossos dias. E as pessoas muitas vezes passam a ouvir o maligno e não conseguem mais enxergar que Deus está ao seu lado, que Deus anda com os fiéis, que Deus anda com aqueles que são justos, que são justificados no sangue de Cristo Jesus. Essa é uma verdade que nós precisamos ter cuidado para não perdermos de vista. É lembrar-nos que Deus é acessível. Deus é acessível à minha pessoa, Deus é acessível à tua pessoa. Diz a palavra: buscar-me-eis e me achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Olha só, o Senhor é meu pastor, Ele anda comigo nos caminhos difíceis. A palavra de Deus é cheia de promessas com relação à presença de Deus na vida do fiel. E Davi entendia esta verdade. O Senhor, amados, o Todo-Poderoso, mesmo grandioso, mesmo excelso, mesmo... Nossa mente não consegue mensurar a grandiosidade do nosso amado Deus. Mesmo assim, Ele olha para você. Mesmo assim, Ele te conhece nominalmente. Ele sabe quem é você. Ele tem cuidado da tua vida. Ele quer cuidar da tua vida. Ele quer andar contigo. Este é o projeto de Deus para com as nossas almas. Quando nós voltamos, por exemplo, a Gênesis, nós vemos que na viração do dia, quem estava com Adão e Eva? Deus. O Senhor tinha prazer em andar com Adão e Eva no Éden. Tinha prazer em sentar com aquele casal, provavelmente com os filhos também, e conversar com eles. E esta verdade foi restabelecida para cada um de nós através de Cristo Jesus. E hoje o Senhor quer andar conosco. Deus quer ser teu amigo. Deus quer viver ao teu lado. O Eterno quer cuidar da tua existência. Deus quer abrir portas para que você possa vencer. Deus quer te abençoar de toda sorte, com toda sorte de bênçãos. Só que nós limitamos. Nós queremos que Deus faça segundo o nosso entendimento e Deus não trabalha segundo o nosso entendimento, porque Deus não é o nosso servo, Deus não é o nosso empregado, Ele é o soberano, Ele é o excelso, é o todo-poderoso. Mas a partir do momento que você entende isso e aproxima-se do todo-poderoso, Davi recebeu a dinastia. Olha que bênção. Salomão recebeu sabedoria e riqueza. Olha que bênção. O Senhor prometeu a Davi a dinastia, que sempre teria um dos seus familiares no trono. E da raiz de Davi veio o Messias. É a promessa de Deus. É a promessa do Todo-Poderoso. Mas estes que andaram com Deus, andaram com o Senhor. Amados, quando nós entendemos esta verdade, com certeza nós teremos uma vida quebrantada diante do Senhor. Uma vida de quebrantamento, uma vida de humildade, porque nós vamos nos colocar no nosso lugar, e o nosso lugar é a condição de servo. Você não manda, você não pode exigir, você não pode falar para Deus: olha, tu tens. Você tem que olhar qual é o teu estado. Nós temos que estarmos felizes porque o Senhor nos abençoa com aquilo que nós não merecemos. O Senhor cuida de cada um de nós. No entanto, amados, além de quebrantados, é necessário um coração contrito. Oh, glórias! Uma vida tomada pelo arrependimento.
uma vida tomada pelo arrependimento, uma vida que sente tristeza pelos atos pecaminosos, pelos desvios da rota, entristece-se e busca o conserto, a restauração e, de uma forma humilde e contrita, serve ao Todo-Poderoso, e este vem e fortalece, porque a nossa força vem do alto, a nossa força vem do alto. Mas nunca nos esqueçamos, irmãos, que o coração soberbo, o coração orgulhoso, o coração falto de humildade, estes, com certeza, oram, mas não recebem de Deus, porque é preciso que haja comunhão. Deus quer ouvir os seus filhos, mas aqueles que vivem na soberba, no orgulho, na vaidade, certamente não estão em comunhão com o Senhor. E é para pensarmos sobre isso. É para pensarmos. Ainda, amados, aqueles que estão com seus corações cheios de orgulho, esses cantam, pregam, mas não são movidos pelo Espírito Santo de Deus. São apenas cantores, pregadores, mas não falam e o louvor oferecido não sobe. Eis o porquê que nós precisamos estar atentos àquilo que nós cantamos. Àquilo que nós cantamos. Porque nesses últimos tempos, amados, o que existem de filhos das trevas, transvestidos de anjos de luz. Meu Deus do céu. Esses cantores dos últimos tempos, com suas exceções, que são um tanto quanto raras, são apenas mercadores da palavra. Trocam música por dinheiro, pregação por dinheiro. Estes não possuem comunhão com o Senhor. Estes não andam com Deus. O Senhor não está aos seus lados. É preciso esse cuidado, amados. Mas a partir do momento que nós nos colocamos como servos do Senhor, Ele virá, Ele moverá, Ele trabalhará o nosso coração de uma forma intensa e poderosa. Amém? A nossa força vem do alto. A nossa força vem de Deus. De Deus. É Deus que enche a nossa vida de força. Mas tudo isso é preciso que haja um coração quebrantado, que clame, que ore, que busque, que haja vidas que acreditem que o Senhor está do seu lado e que proporcione formas para que Deus de fato esteja do lado. E a forma é em santidade. Diz a palavra de forma muito clara que sem santidade é impossível ver a Deus. Queres receber as bênçãos de Deus? É muito fácil. Seja santo. Oh, glórias! Seja santo, seja santo. Mas Davi entendeu, amados, que a proteção maior vinha do Senhor. Ele diz, versículos 7 e 8, Salmo 138. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Aleluias. Oh, glórias! Você já parou para pensar por que nós passamos pelas tribulações? Mas, em meio às nossas tribulações, há sempre a mão do Senhor. Você já passou pelos sofrimentos, pelas aparentes desilusões que tentam nos arrancar da presença do Senhor? Você já passou talvez pelas enfermidades que são grandes provações, a falta de dinheiro que são as grandes provações? A tua fé que fica assim um tanto mais para lá do que para cá? Tudo isso, irmãos, é possível que venha sobre a nossa vida e, com certeza, virão. Nós seremos provados à exaustão. Mas, quando nós entendemos essa verdade, nós vamos compreender que não estamos sozinhos nos caminhos amargos e difíceis da vida.
há sempre a presença de Deus. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que move, é o Senhor que anda conosco, é o Senhor que nos guarda, nos ajuda, é o Senhor que dirige a nossa existência, é o Senhor que coloca a mão sobre a tua cabeça, a mão direita, destra, sobre a tua vida. Ele te guarda, Ele te protege. E quando nós vamos, amados, um pouco atrás, nós vamos deparar com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram homens fiéis ao Senhor. Nabucodonosor, amados, ele construiu uma grande estátua de ouro e instituiu um decreto: todo o reino deveria adorar a imagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego, pessoas que despontavam dentre os demais, pessoas que eram conhecidas pelo rei, pessoas que tinham cargos relativamente importantes no reino. Esses não se dobraram diante do Senhor. Isso é para nós pensarmos. Amados, nada na Bíblia é por acaso. A palavra de Deus é viva. Tudo que você lê é Deus mostrando que é preciso observarmos a vontade dele. Talvez se nós estivéssemos no lugar desses homens, talvez se estivéssemos no lugar deles, íamos pesar com muito cuidado. Mas se eu não adorar o rei Nabucodonosor, perderei meu cargo, perderei minha condição tão, talvez, estabilizada, eram escravos ali, mas talvez estabilizada, perderei meu status. Esses jovens não se importaram com isso, porque eles tinham certeza que o Senhor era com eles. Davi tinha certeza que Deus era com ele. Quando Davi, ainda na sua adolescência, enfrentou o gigante, ele não confiou nas suas pedrinhas, nem tampouco na sua funda. Ele confiou no Senhor, na força do Senhor. E quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos deparar, amados, com exemplos muitos, em que o Senhor é aquele que nos protege. Ele permite que venha sobre as nossas vidas as dificuldades, as provações, mas Ele está com a gente, Ele está com aquele que é fiel. Oh, glórias! Buscar-me-eis e me achareis. Oh, Senhor! E esta é a verdade de Deus para as nossas almas. Amados, às vezes nós olhamos para situações e nos perguntamos, mais uma vez, questionamos, nos perguntamos e também questionamos a Deus, uma espécie de murmuração. Mas por que, Deus? Por quê? Por quê? Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem questionado a Deus, por que, Deus? Por que, Deus? Não teriam vencido. Se porventura Davi, ao contemplar o gigante, tivesse dado passos atrás, é grande demais, é maior do que eu imaginava, é um guerreiro feroz, eu não posso. Ele não teria vencido e não teria alcançado o favor de Deus para a sua vida. Veja como são as coisas. Irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, entenda, Ele nos protege, Ele nos reveste de coragem. Servos de Deus são corajosos, os covardes não herdarão o reino dos céus, entenda isso. Ele renova o nosso ânimo, mesmo que você esteja triste, abatido, sem esperança, sem saber o que fazer, volte-se para o Senhor, Ele renovará a tua esperança, renovará as tuas expectativas, Ele te dará forças para que você possa continuar. A nossa força vem do alto, é do alto que vem as nossas forças, é do alto que vem a nossa força. E assim, amados, certamente a mão direita de Deus há de nos salvar, há de nos guardar, há de nos proteger. Nós, portanto, não podemos nem mesmo pensar em desistir, mas é seguir em frente. Siga em frente, porque Deus quer trabalhar o teu coração. Deus quer fazer coisas magníficas na tua vida. Deus não quer que você seja apenas alguém sentado numa cadeira, mas Deus quer usá-lo de uma forma grandiosa, como usou Davi, como usou Sadraque, Mesaque e Abidnego, como usou Daniel, como usou Moisés, Josué, como usou os apóstolos, como nos usa hoje.
O Senhor quer que você seja um instrumento vivo. Oh, glórias! Não permita que a tua tocha apague-se, mas que você esteja sempre na fogueira. Oh, glórias! Para que a tua tocha esteja sempre acesa, sempre acesa. Os planos de Deus nós não compreendemos. Não queira preparar um cenário para Deus agir. Deus não age em cenários. Deus faz cenários. É diferente. O que cabe a nós é fazermos aquilo que Ele instituiu para cada um de nós. Amém? E se nós formos fiéis, certamente receberemos em nossa vida a proteção daquele que não nos abandona. O Senhor não abandona os seus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Amém, amados? Davi compreendeu que a sua força vinha do alto. Davi compreendeu que Deus era o seu Senhor. Davi compreendeu que era preciso viver a verdade do eterno e buscar essa comunhão real com o Todo-Poderoso. Uma vida de oração, uma vida de clamor. Davi compreendeu ainda que o Senhor andava ao seu lado, que ele não estava sozinho sobre a face da terra, mas que o Senhor estava com ele. Que o Senhor estava com ele. E que nos momentos difíceis da sua vida, e não foram poucos, os momentos difíceis daquele homem guerreiro, ele tinha convicção plena que Deus estava ao seu lado. Deus estava ao seu lado. E essa é a lição que Davi deixa registrada, e o Espírito Santo traz à tona, traz a vida para as nossas almas. Que nós precisamos orar, entender que Deus está ao nosso lado e que somos protegidos pelo amado Senhor. Amém? Oh, glórias! Nos teus momentos difíceis, lembre-se, a tua força vem do alto. Mas não é ficarmos de braços cruzados. Nós temos que fazer o que Davi fez e outros tantos fizeram para recebermos do eterno o cuidado que Ele tem prometido a cada um de nós. Amém? Que essa palavra, amado, seja de despertamento. Que nós possamos sair desse ostracismo terrível e fazermos a vontade do Senhor, custe o que custar. Custe o que custar. Amém? Oremos. Amado Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque eu sei que aqui há um remanescente, Senhor. Aqui há um remanescente corajoso, que não se deixam impedir pelas dificuldades, mas que desejam estar na Tua presença. Que Tu venhas, ó Deus, fortificá-los, para que eles possam andar sem desviar-se dos seus caminhos. Aqueles que hão de ouvir essa palavra, Senhor, que sejam também remanescentes, direcionados pelo Teu santo e bendito Espírito, e que seja uma palavra de alento a cada coração. Ó Deus, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? A nossa força vem de quem? De Deus. A nossa força vem do alto. Não nos esqueçamos dessa verdade. Mensagem 1442.